Olá, muito boa noite. Já são quase 3 anos desde os primeiros casos de Covid-19 registrados aqui no Ceará em março de 2020. Desde então, enfrentamos lockdowns, ondas de casos por conta de variantes e subvariantes do vírus, adotamos novas medidas de socialização e reforçamos formas de higiene. Tudo isso até o início da vacinação contra a doença, somente em janeiro de 2021, alguns meses depois de já ter iniciado em alguns países. Depois de tudo isso, hoje, por conta de uma nova subvariante do vírus, estamos vendo os índices de casos registrados da doença subirem novamente, mas ainda sem casos graves ou óbitos. Por conta disso, autoridades da saúde já começam a orientar a população ao uso de máscaras em lugares fechados ou aglomerações e, o mais importante, completar o esquema de vacinação. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui comigo no programa de hoje o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Hilton Albuquerque Soares. Secretário, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Inclusive, a gente quer deixar claro para as pessoas em casa, a gente já está cobrindo algumas regras aqui, como o distanciamento físico, não é isso? E o uso de máscaras para não ter nenhum problema, não é isso, secretário? Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos cearenses, todas cearenses que estão nos ouvindo. Para mim, é um momento muito importante, esse momento em que nós estamos compartilhando com você e com todo o povo cearense, esse momento em que a gente tem realmente que entrar numa sintonia para o nosso cuidar da nossa família, cuidar da sociedade. E, secretário, primeiramente, né, vamos falar dessa questão desse aumento, né? Está tendo um aumento, algumas pessoas dizem que leve, já outras nem tanto, de casos da Covid-19, não só aqui no Ceará, mas também no Brasil, não é isso? Ao que se deve, é por conta dessa nova variante, que a gente pode se preocupar, o que a gente pode ver aí desse novo cenário? Muito bem. Eu queria começar a minha resposta para essa sua pergunta procurando fazer um histórico da relação dos seres humanos com vírus e bactérias. Certo. Isto vem das nossas mais primitivas épocas. É uma relação de ambiente, de interrelação entre espécies. Vírus, bactérias, seres humanos, outros animais. Enfim, na verdade, nós somos hospedeiros dos vírus e das bactérias. Na época dos egípcios, nós já tínhamos já a história de tentativas de controle, de epidemias, enfim. Nós vivemos uma história de continuadas epidemias, pandemias. Sim. Esta relação dos seres humanos com vírus e bactérias, indiscutivelmente essa relação contribuiu para um aperfeiçoamento social, a própria evolução biológica do ser humano. Então, é uma questão de continuidade. Os vírus estão presentes, muitos deles vivendo ainda em organismos que não são os nossos humanos, mas pelas mutações continuadas das espécies, dos vírus, das bactérias, eles conseguem acessar os nossos organismos humanos. Assim foi como o coronavírus, assim foi como a AIDS. Sim. Então, nós estamos vivendo agora a época do coronavírus, há 3 anos. Sabemos que uma história que começou possivelmente na China, em novembro de 2019, nós temos talvez o registro paciente zero com relação ao Covid-19. E nós passamos realmente 3 anos em pandemia. Nós estamos ainda em pandemia. Sim. A pandemia não foi decretada o seu final. A Organização Mundial da Saúde é quem, na verdade, tem a autoridade para decretar o fim da pandemia. E é uma questão de ciclo. Os vírus sofrem as suas mutações. A OMS, a partir do momento em que se instalou esta relação do coronavírus com a sociedade humana, a OMS nomeou as variantes previsíveis do coronavírus com as letras do alfabeto grego e nós estamos hoje na Ômicron. Em janeiro de 2022, a OMS já sinalizou um possível final da pandemia nesta variante, tanto que parou na Ômicron. Não temos mais nenhuma letra nova do alfabeto grego enquanto novas variantes. O que nós estamos tendo hoje são as subvariantes da Ômicron, que se manifestam de uma forma mais transmissível, mas felizmente com índices epidemiológicos menos graves, menos gravidades. Então nós estamos vivendo, na verdade, um pico da variante Ômicron com as suas subvariantes e nós temos realmente que estar atentos para esta possibilidade e previsibilidade da biologia dos vírus. O senhor falou dessa questão, né, disso já está convivendo com a gente desde o início da humanidade, tudo, nós somos hospedeiros. O senhor acredita, falando mais no contexto geral e como profissional da saúde, né, daqui para frente, né, com o aumento da exploração animal, exploração da natureza, essa questão de pandemias vai ser um pouco mais comum, o senhor não acredita nisso? Com certeza. A globalização, né, Bruno?
Todas as epidemias têm a mão do homem, podemos dizer assim, tem a mão da sociedade. Sim. Vamos aqui tomar, por exemplo, a AIDS, o HIV, que vem de uma mutação de um vírus do chimpanzé para a nossa espécie lá na África. E depois dominou o Congo, e aí teve uma relação intercontinental entre Haiti e Congo. Haiti teve também, na época, a Revolução Cubana. Os americanos, com a Revolução Cubana, passaram a usar o Haiti como veraneio, e aí, então, a expansão do HIV para os Estados Unidos, depois para o planeta. Qual foi a alternativa? Houve também os primeiros momentos de discriminação, assim, ainda continuamos com muitos casos de HIV controlados por conta principalmente aqui no Brasil, nós temos a alternativa de termos um medicamento fornecido pelo SUS. Isto é uma conquista própria nossa, brasileira, mas nós continuamos com o vírus em relacionamento com os seres humanos. Temos aí as alternativas de autocuidado, que na evolução dos tempos nós também temos como comparar. Qual é a melhor alternativa para o autocuidado para o HIV? É o preservativo, a camisinha. Então, é uma questão da consciência, da educação da pessoa. Logicamente, trata-se de um excelente anticoncepcional, sim, mas também um excelente preventivo para a questão do HIV. Então, nós estamos vivendo continuadamente estas novas relações, as adaptações sociais, até que se estabilizem essa relação entre nós e os seres inferiores. Agora, com relação à Covid, né, como é que está o Ceará hoje, como é que está o Brasil hoje com relação a essa variante aí, subvariante da Ômicron? Bruno, assim, eu gosto muito de falar em qualquer manifestação minha como gestor, como ser humano, como cidadão, como pai de família, com quem se preocupa com a sociedade. Assim como você, eu tive pessoas próximas a mim, que perdi pessoas próximas, parentes próximos, perdi amigos, bons amigos. É uma dor realmente muito grande que toda a sociedade mundial vem vivendo há 3 anos, mas nós temos uma conquista. Nesta relação, nessa história trágica que nós estamos vivendo, nós podemos afirmar que a ciência, a farmacologia, aí a gente fala da própria assistência enquanto unidades hospitalares, a categoria médica, enfermeiro, todas as redes de servidores em todos os sistemas de saúde do planeta reagindo aos aumentos dos números de casos, a farmacologia com as vacinas. Então, esses dois vamos chamar de batalhões. Nesta guerra que foi travada há 3 anos, esses batalhões foram lançados no campo de batalha. Fizeram a sua parte, porque hoje nós estamos aí com esses picos aumentando os casos, mas nós estamos tendo uma transmissibilidade maior por conta da própria transmissão mais facilitada da cepa, da mutação, mas graças a Deus nós estamos tendo um índice, um indicador, como eu falei, epidemiológico em nível hospitalar, muito tranquilo nesse sentido. Nós estamos tendo pouquíssimos casos de internações graves, praticamente nos pacientes que são imunossuprimidos pode acontecer, óbitos praticamente controlados. Isso se deve ao quê? A este primeiro nível de batalha entre nós e estes seres inferiores, no caso os vírus. Os 2 batalhões foram na frente e fizeram todas as suas missões. Romperam trincheiras, entraram no combate. Nós perdemos muitos servidores e servidoras do SUS aqui no Brasil, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todas as nossas pessoas, queridas amigas, pessoas que, enquanto trabalhadoras do SUS, enfrentaram, frente, né? Enfrentaram na porta dos hospitais. Nós perdemos um número considerável de servidores, mas nós resistimos. Então, esses batalhões foram à frente. Agora, na minha visão, está na hora de nós lançarmos o nosso exército mais forte, que é a participação social, que é o autocuidado, é a consciência das pessoas para estes momentos. Nós estamos, como eu falei para você, segundo a OMS, em janeiro de 2022, e eu acredito muito na epidemiologia, eu sou um gestor que trabalho sempre direcionado pela epidemiologia. Então, a OMS, em janeiro de 2022, visualizou nesta variante Ômicron, mais uma vez dizendo, é uma letra do alfabeto grego, o provável fim da pandemia. Tanto que nós estamos visualizando, nós estamos percebendo que depois da Ômicron não houve outra. Nós tivemos a Delta, nós tivemos a da China, enfim. Os óbitos praticamente que aqui no Brasil que nós vivemos são atribuídos prioritariamente a essas variantes anteriores.
A Ômicron não se responsabiliza pela essa mortalidade tão trágica. Então, agora está na hora realmente de nós, sociedade, entrarmos com o nosso batalhão mais forte. E em saúde pública é a força maior, é a participação social, é o autocuidado. E nós estamos, com o apoio de vocês, da imprensa, dos empresários, desenvolvendo realmente campanhas de sensibilização visando o nosso objetivo principal, que é o autocuidado. É a consciência, a responsabilidade das pessoas em se cuidarem. Secretário, eu acho que uma das questões do momento, né, da preocupação das pessoas, é que a gente está vendo essa escalada meio que lenta, né, dos novos casos e tudo, mas aí a gente agora vai chegar no momento onde vai ter muita confraternização de fim de ano, a gente tem agora a Copa do Mundo também, e daqui a pouco vem o Réveillon, etc. e tal. Como é que a Secretaria está se preparando, né? Existe alguma preparação especial para esse número de casos que pode haver subir? Existe essa possibilidade, afinal de contas? Como eu disse, a nossa principal estratégia é educação e saúde. Esta é a principal estratégia. As pessoas entendendo qual é o mecanismo de transmissão, quais são os riscos, vivendo ainda, logicamente, inevitavelmente, sob o impacto que nós estamos vivendo desses 3 anos trágicos para a humanidade. Então, a primeira estratégia que nós temos que desenvolver é esta conscientização. Aí passa pela alternativa individualizadas. Vamos imaginar, não há hora mais para decretos proibitivos, estabelecimento de lockdown. Na minha visão, nós temos que aproveitar esta biologia dos vírus, porque os vírus, na tendência, eles vão de sobreviver no meio ambiente, eles vão sofrendo essas mutações. E nessas mutações, eles vão infectando as pessoas mais sensíveis, as crianças, as gestantes, os imunossuprimidos. Então, nós temos que concentrar nossas atenções, indiscutivelmente, enquanto a estratégia de vacinação para essas faces da sociedade. As crianças, as gestantes, os imunossuprimidos, no caso, por exemplo, das pessoas transplantadas. Nós temos que procurar atualizar o quadro vacinal da nossa sociedade. A primeira e a segunda dose das nossas vacinas, nós estamos em até um indicador satisfatório. A nossa preocupação é a atualização das doses de reforços, a vacinação das crianças, da adolescência. Nós precisamos estimular para que as pessoas procurem as unidades de saúde e atualizem seu quadro vacinal. O esquema vacinal ele é basicamente mantido na primeira e na segunda dose. Na sequência, por conta da previsível queda da imunidade natural, aí vem as doses de reforço. Nós estamos hoje na 4ª dose de reforço para uma faixa etária. E, logicamente, procurando atingir o cenário, a faixa etária da criança a partir dos 6 meses de idade. Então, nós temos uma cobertura vacinal integral, a partir dos 6 meses até a idade avançada, da terceira idade. Nós temos um sistema de vacinação que abrange todas as faixas etárias, procurando otimizar, logicamente, as políticas de vacinação, porque nós não podemos desperdiçar as vacinas. Sim. Nós temos que anunciar campanhas sustentáveis, tendo o retorno social, porque se não houver este processo de interação, inevitavelmente nós vamos desperdiçar vacinas por conta do prazo de validade que a vacina tem uma vez ela sendo manipulada para aplicação. Então, este é um ponto decisivo, né? Ponto bem estratégico, fundamental. Depois, nós vamos passar para a questão do autocuidado. Nós observamos isso até por uma própria cultura, o hábito natural das pessoas circularem no trabalho, sim, nas escolas, com sintomas respiratórios. Algumas pessoas ainda arriscam o autodiagnóstico em dizer, não, eu estou gripada. Na verdade, hoje é lógico que, ao apresentar qualquer sinal de infecção respiratória, nós devemos buscar o teste, fazer o teste, para confirmar a positividade ou não para a Covid, por conta mesmo do processo de controle dessa pandemia em nível mundial. Então, a gente aconselha, a gente indica que as pessoas que apresentem sinais respiratórios devem fazer o teste. Os testes feitos em farmácias, em unidades de laboratórios particulares, são fundamentais também. O que nós precisamos é alimentar os nossos sistemas de notificação para o nosso controle. Então, esse é outro processo, a testagem. E aí, na sequência, vêm os hábitos, os cuidados. Aí é a questão da alternativa individual que eu lhe digo.
né? A análise própria, a interpretação do risco que você pode estar correndo. Quando você for para um ambiente fechado, entrar no elevador, transporte público, a sua alternativa de utilizar a máscara. É uma questão de cultura. O mundo hoje está vivendo essa situação sem proibição, sem nada verticalizado. É um ato próprio. Aí eu fiz uma comparação para você aqui, com a história do HIV com o preservativo, com a camisinha. Sim. Hoje é muito comum, a partir do momento em que as pessoas entram na sua idade de sexo, idade sexual, as pessoas se protegem. Ou seja, ninguém vai para um relacionamento sexual sem a proteção de um preservativo. Inevitavelmente, indiscutivelmente, isso se deve à cultura do controle da AIDS. E a gente tem certeza que, por conta dessa nossa nova história, desta pandemia que nós estamos vivendo, se Deus quiser está com o fim anunciado, nós precisamos, e aqui eu faço questão de mostrar que eu ando sempre com ela, eu elejo o momento em utilizar as máscaras. Se eu estou num ambiente em que eu tenho uma circulação de ar, eu fico mais tranquilo. Se eu estou distante, eu fico mais tranquilo. Agora, eu tenho que ter cuidado para a minha saúde quando eu vou para uma aglomeração, quando eu entro em um elevador, quando eu entro num transporte público. Isso é uma questão do autocuidado. É um hábito que a gente vai ter que herdar dos orientais, né? É muito comum a gente ver, né, em cidades como Japão, China, as pessoas andando de máscara, às vezes nem então porque está tendo alguma pandemia, alguma coisa nesse sentido, né? O senhor falou da questão do autoexame, né? Do exame que a gente pode comprar na farmácia e tudo, do autoteste. Quando ele começou a ser comercializado aqui no Brasil, teria a dúvida, né, de como a pessoa iria notificar caso aquele teste desse positivo, né? Eu não sei, assim, acho que algumas pessoas em casa também não devem saber se existe essa alimentação a farmácia não alimenta o sistema. E também qual é a orientação, né? Caso a pessoa pegue o seu teste em casa, por exemplo, hoje, né? Se eu pegar o teste, for para casa e ele der positivo, o que eu tenho que fazer? Só para as pessoas entenderem. Nas questões de epidemias, a nossa preocupação enquanto Sistema Único de Saúde sempre foi um entrosamento com a rede complementar de assistência à saúde, a rede privada. A dengue, por exemplo, é uma das amostras que eu lhe digo aqui desses fatos. Nós precisamos ter a notificação da incidência das doenças na sociedade. Logicamente, o SUS ele é feito pela rede pública. 2/3 da população brasileira hoje vivem do SUS. 2/3 da população brasileira. Então, esse terço complementar, ele está em nível suplementar e em nível privado. E é lógico que em epidemias nós temos estas portas abertas. Para o sistema público de saúde é muito interessante, é fundamental para o controle de epidemias, de surtos, de problemas que estejam afetando a sociedade, seja de qual natureza for, que nós tenhamos a epidemiologia dos fatos. Então, se a unidade privada complementar em nível de rede de saúde atende o paciente, nós estamos procurando estreitar esta relação, para que aquele indicador chegue nos sistemas públicos. O que a gente garante é que as nossas redes de atenção primária, em todos os 184 municípios cearenses, estão competentes para a realização dos testes. Então, é natural que as pessoas possam usar a alternativa da farmácia para fazer o autoteste, mas para que o sistema de saúde possa trabalhar procurando controlar epidemiologicamente as estatísticas, seria interessante que esse teste também fosse realizado no serviço público, para poder a gente alimentar os nossos indicadores e trabalhar a nossa estratégia de controle. Mas é válido para o autocuidado, porque se um cidadão ou uma cidadã está com sintoma respiratório, ela vai em uma farmácia ou em um laboratório particular, realiza o teste e dá positivo, então é a primeira manifestação para que ela se isole dos seus familiares, para o cuidado com seus familiares. E aí depois, logicamente, nós temos os períodos competentes de isolamento. Graças a Deus, como eu lhe falei, estes picos que nós estamos tendo agora dessas variantes da Ômicron apresentam indicadores epidemiológicos tranquilos, fáceis de se manter em nível de assistência hospitalar, mas nós temos que cuidar. Ok, então. Olha só, o Cena Pública vai para o intervalo agora. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o nosso conteúdo. A gente volta já.
Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Hilton Albuquerque Soares, e em pauta a Covid-19. Secretário, o senhor falou no último bloco com relação à vacinação, não é isso? Eu estava dando uma olhada no vacinômetro, né, que é a plataforma aqui do Estado, né, da Secretaria da Saúde, que informa os números da vacinação contra a Covid-19. E eu reparei que a primeira dose a gente tem números consideráveis, 8 milhões, mais de 8 milhões de cearenses tomaram a primeira dose. Já a segunda dose de reforço, 1 milhão e pouco, né? O problema é as pessoas hoje, o que mais vem preocupando as autoridades de saúde é com relação às pessoas completar o esquema vacinal. Com certeza. Como é que o governo do estado está agindo para fazer essa conscientização, principalmente agora, nesse momento de subida de casos, né, da Covid-19? E o senhor acredita também que essa campanha que foi feita durante muito tempo, não é mais segredo para ninguém, contra a vacinação, feita pelo governo federal e algumas outras instituições e pessoas também, contribuiu para que isso acontecesse? Muito importante a sua pergunta, Bruno, porque eu vou começar a minha resposta pela questão negacionista das vacinas. Isso também é histórico. Sim. Sempre teve, né? Se você for fazer um estudo aí das pandemias em que houve a iniciativa, o início de campanhas vacinais, você vai observar que praticamente em todas elas houve movimentos negacionistas. Em 1904, nós tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, uma campanha de vacinação contra a varíola. Houve uma revolução no Rio de Janeiro, de mais de uma semana. Barricadas foram formadas nas ruas do Rio de Janeiro. Pessoas morreram nesta guerra, uma campanha de vacinação contra a varíola. E agora, infelizmente, aqui no Brasil, nós vivemos um outro movimento negacionista, que incomodou todos os epidemiologistas, né? Incomodou toda a ciência, não havia justificativo para atraso, as vacinas sempre foram seguras. E eu não gosto nem de repetir o que se falava, dizendo que vai virar jacaré, enfim, não se responsabiliza pelos efeitos colaterais, associando óbitos às vacinas, miocardite, enfim. Isso realmente amedrontou a AIDS também. A AIDS. Então foi terrível. Para os epidemiologistas, para a ciência, isso foi muito grave e, logicamente, um obstáculo para que nós pudéssemos ter iniciado as campanhas mais precocemente e, inevitavelmente, salvo muitas vidas. Mais de 688 mil pessoas que morreram poderiam ter sido salvas, muitas vidas salvas, se nós tivéssemos iniciado, principalmente na fase idosa, na faixa da terceira idade. Enfim, então este negacionismo é uma questão típica, né, da vacinação. A OMS, ela tem uma terminologia dos 3 Cs nas campanhas de vacinação, principalmente para a evolução da pandemia. A primeira é a confiança. Ou seja, no momento como esse, em que nós tivemos uma transição, um intervalo, este ano a pandemia se mostrou mais leve, morreram menos pessoas, os sintomas foram mais leves, então as pessoas criam uma confiança. Não, está ficando tranquilo, e aí eu não vou me vacinar. Esta história, inevitavelmente, segundo a OMS, é o primeiro C, confiança. O segundo C é a complacência. O que é isso? A pessoa elege o momento que deve se vacinar. Não vou me vacinar hoje não, eu vou me vacinar mais tarde, amanhã, vou esperar um pouco, sim, vou deixar passar as festas para me vacinar. Não vou me vacinar hoje porque eu quero tomar uma cervejinha e não pode beber, vou deixar para tomar minha vacina na segunda-feira. Isto é a complacência. E o outro C que a OMS estabelece para uma campanha de vacinação é a conveniência. De nada adianta você anunciar uma campanha de vacinação se a população for na unidade básica de saúde e não tiver a vacina. Então, nós temos que diminuir a complacência e eliminar a conveniência. A partir do momento que a gente anuncia uma campanha de vacinação, nós temos que abastecer as nossas unidades. Logicamente, dentro daquela parceria público e privado. Nós temos que sempre admitir que o SUS e o privado vão sempre se complementar saudavelmente. Então, nós estamos trabalhando esta estratégia. O que nós temos que garantir é que os 184 municípios tenham nas suas unidades básicas as vacinas para todas as faixas etárias, que nós tenhamos parcerias com a sociedade na busca da atualização dos quadros de vacina,
Alguns países condicionam ainda alguns ingressos em estabelecimentos com cartãozinho de vacina. Aqui no Brasil nós estamos já garantindo a tranquilidade, as pessoas têm a liberdade. Mas é fundamental que nós atualizamos os nossos quadros vacinais. E com relação, você estava falando, né? Mas assim, no primeiro momento teve aquela loucura, né? Todo mundo querendo ir ao mesmo tempo, teve que definir calendários, estratégias e tudo para poder, até porque também, como parte dessa campanha contra a vacinação, ela veio meio que fracionada, vinha aos pouquinhos, a gente recebia lotes e lotes e lotes. Mas como é que faz agora para chamar a população? Dizer, gente, vocês têm que terminar, têm que tomar as 4 doses. Como é que a Secretaria está trabalhando em função disso? Dessa forma, para mim, é talvez uma das mais estratégicas. São campanhas? Primeira, comunicação. Certo. Eu acredito muito no poder da comunicação. Uhum. Como gestor, sou dependente. Nós já, como gestores, nós já enfrentamos outros momentos delicados, como epidemia de dengue, a própria gripe suína. Sim. Lá em Sobral, que eu sou de Sobral, nós tivemos terremotos em Sobral, a terra tremeu lá em Sobral, e nós tivemos como linha estratégica e eficiente de intervenção a comunicação. A imprensa é fundamental, as redes de propagação, a parceria com a iniciativa privada em nível comercial. Um empresário, ele tem que ter a certeza do impacto na funcionalidade da empresa dele, que representa um cidadão ser contaminado com Covid, um funcionário dele. Ele tem que ter essa ideia, o empresário. E aí, trabalhar alternativas próprias, em nível interno do ambiente, da sua loja, da sua indústria. A segurança no trabalho, a saúde do trabalhador. Nós temos que disseminar essas territorializações estratégicas. Assim foi que nós vencemos a dengue em Sobral entre 2009 e 2013. As empresas fazendo as partes delas, as igrejas, as escolas. E chegando eu acho perto que da população. Exatamente. Né? E eu acho que está na hora, mais do que nunca, desta efetiva descentralização. Sim. Imagina assim, eu faço para você aqui uma simulação. Nada de imposição, nada de decreto, nada de norma governamental. Uma ideia minha que eu apelaria para ela se eu fosse dono de uma loja. Eu disponibilizaria na porta da minha loja um recipiente com máscaras, para as pessoas entrarem com máscara. E, logicamente, os meus trabalhadores, todos usando máscaras. Eu estou falando para você uma iniciativa que eu usaria dela se eu tivesse um comércio, uma loja, se eu fosse empresário. E por aí vai, nas escolas, uma criança que é acometida de uma infecção respiratória, ela sai da escola, ela fica limitada, ela não vai poder ir à escola, ela vai ficar atrasada. Então, essa rede descentralizada é fundamental. O poder público fazendo a parte dele, enquanto gestor de saúde. Quando você faz uma leitura do que a Constituição estabelece como definição de saúde, você vê que é um conceito ampliado de saúde. Ou seja, é uma soma de fatores. E estes fatores serão alcançados por você, cidadão, se houver uma intersetorialidade das ações, inclusive com a participação social. Aí nós podemos garantir que a saúde torna-se um direito do cidadão e um dever do Estado. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa linha, Sim. no autocuidado. É importante que as pessoas tenham a saúde como qualidade de vida, que as pessoas pensem na saúde com saúde. Então, essa linha é a prioritária. E na sequência, nós temos, logicamente, que sempre nos preocupar pela nossa retaguarda assistencial, na qualificação dos servidores, do nível primário ao nível de mais alta complexidade. Nós estamos acompanhando na nossa rede hospitalar, na nossa rede de atenção primária, o movimento epidemiológico desse novo pico, acompanhando aí prováveis variantes que surjam no Brasil, anuncia-se aqui em Belo Horizonte, em Manaus, novas variantes. Certamente, isto é o comportamento da Ômicron, anunciado pela Ômicron, virão talvez outras variantes, mas sempre dentro desse perfil de tranquilidade epidemiológica no aspecto de quadros graves, mas o vírus quer se espalhar, a transmissibilidade mais fácil. Então, uma pessoa com esta nova variante da Ômicron, ele certamente, se ele estiver contaminado, ele no ambiente fechado, der um espirro ou tossir, ele está soltando uma bomba viral. Sim.
capaz de contaminar mais de 10 pessoas com possivelmente aquele movimento respiratório dele. Então, a transmissibilidade dessa variante é muito maior. Então, nós temos que nos ter essa retaguarda. Logicamente, Bruno, se nós tivermos um aumento descontrolado do número de casos, mesmo eles se apresentando na sua grande maioria leves, nós podemos ter uma complicação nas populações mais sensíveis. Sim. Nós temos ainda uma circulação de imunossuprimidos, de gestantes, de crianças, pessoas transplantadas, que nós não podemos vacilar, não podemos confiar que a manifestação... E principalmente se elas não fecharam o quadro vacinal. Principalmente por isso. Nós não podemos confiar que a manifestação é leve e deixar essas pessoas reféns, passivamente reféns de uma contaminação. Aí nós vamos ter, possivelmente, as incidências graves. Se você fizer uma avaliação no aumento de internações no sul do país, você vai ver que a grande maioria das pessoas que estão se internando são pessoas com idade avançada ou imunossuprimidas. Então, esse é o nosso cuidado. Secretário, a gente está falando aqui de vacinação e a gente sabe muito bem que a vacinação ela é um acordo coletivo, né? Você faz ali com toda a sociedade, né? Isso e que acaba, claro, né? Acabou erradicando inúmeras doenças, como o senhor já citou aí. Mas a gente está vendo, mais uma vez, esses movimentos anti-vacinas. A gente tem outras doenças aí que já foram erradicadas com a possibilidade de voltarem aqui no Brasil, não é isso? Queria saber como é que está o Ceará com relação a essa questão, não só a vacinação da Covid, né? Mas a vacinação de outras doenças, como a saúde, como o sarampo, como também a paralisia infantil, doenças que o Brasil já tinha se livrado e hoje em dia está ali perigando que elas venham aparecer de volta, né? Como é que a Secretaria vem se posicionando com relação a isso? O Brasil é reconhecido internacionalmente como campeão das vacinações. Nós somos reconhecidos pela nossa habilidade, a nossa dedicação nas campanhas de vacinação. Nós somos reconhecidos, historicamente, enquanto Sistema Público de Saúde, como campeão das campanhas de vacinação. Erradicamos a paralisia infantil, sarampo, febre amarela, coqueluche. O que nós chamamos das reemergências das doenças, isso é um fato que está acontecendo praticamente em toda a sociedade mundial. A Alemanha convive com preocupações com relação à paralisia infantil, poliomielite, enfim, a febre amarela. E aí, eu posso dizer que o ultimamente foi muito maltratado. Eu tenho que lhe dar meu depoimento enquanto sentimento próprio, mas, logicamente, eu tenho certeza que muitos estudiosos, epidemiologistas e gestores concordam comigo. Então, e aí já é uma questão, assim, até mesmo de uma mensagem para o próximo governo em nível federal. Sim. Nós precisamos recuperar o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI. É um dos desafios dos gestores no próximo governo. Retomar esta sistemática. Agora, um dos desafios para essa retomada vai ser a sensibilização da população. O crédito, a confiança, o amor à vida. Eu não consigo admitir nós não alcançarmos as metas para a vacinação contra a poliomielite. Na verdade, nós já estamos chamando de paralisia infantil mesmo, que é para as pessoas se atentarem para a gravidade. Sim. Não dá um retrocesso muito grande, né, secretário? Não dá para compreender. Sinceramente, eu falo para você, desde 1992 eu vivo o SUS. Ou seja, são mais de 30 anos em que eu tenho esta relação direta com o SUS. E para mim é uma tristeza a gente admitir que nós estamos nesse déficit enquanto metas a serem alcançadas para a paralisia infantil. A vacina está à disposição. Não falta. Das famílias. Tem toda uma comunicação para todas as classes, as faixas etárias. As unidades estão habilitadas para fazer a vacinação. Os pais têm que se preocupar com suas crianças. Então, é mais um processo, Bruno, que nós estamos tentando saudavelmente dividir com parceiros na iniciativa privada, falando com empresários para que estimulem também. A monkeypox é uma novidade, nós estamos aí aguardando ainda os avanços, as estabilizações da ciência com relação à vacina. E aí, logicamente, qualquer estratégia de municípios e estados para esta estabilização, esta recuperação, inevitavelmente vai depender do comando central em nível de Brasília, no Ministério da Saúde, que é
a recuperação, a revitalização do PNI. Ok. Daqui a pouco a gente volta a falar com relação a essa questão da vacinação. O Cena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nas nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Está comigo aqui no estúdio o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Hilton Albuquerque Soares. Em pauta a gente está falando sobre Covid-19, vacinação e muito mais. Eu quero retomar essa questão da vacinação com o senhor. Eu falei no bloco anterior com relação à vacinação ser um pacto social, né? um pacto ali da sociedade. Mas aí a gente vem acompanhando a queda nos níveis, né, de adesão a essa vacinação, há alguns anos já, inclusive. O senhor, como estudioso, como secretário da Saúde, como profissional da saúde, o que o senhor avalia? Em que momento foi que teve essa ruptura? E a gente acompanhou vários movimentos da história, como o senhor já citou. Mas em que momento tem essa ruptura desse pacto, que as pessoas deixam de se vacinar para poder ajudar, né, a sociedade a erradicar uma doença, por exemplo? Bom, eu assim, para quem... Eu sou assim, muito sincero nas minhas palavras, mas esse movimento negacionista, ele teve o seu pagamento. Certo. Eu acho que as eleições, elas retrataram a resposta da sociedade para este movimento negacionista. Eu não tenho dúvida disso. Então, a sociedade respondeu. A gente via isso nas manifestações, pessoas revoltadas por conta do atraso das vacinas, enfim, um movimento negacionista, né? Que, inevitavelmente, teve uma certa alienação. Este movimento liderado por uma liderança política atingiu certamente as camadas sociais e as pessoas começaram a entender que deveriam se comportar daquela forma, como se fosse assim um compromisso obrigatório. Inevitavelmente, isto contribuiu para uma diminuição, um arrefecimento das campanhas, a ponto de nós termos municípios com doses vencidas. Porque quando você abre um frasco para vacinas de 12 anos em diante, para a fase adulta, você naquele frasco você tem 6 doses de vacina. Então, você faz a diluição e ela tem um período para ser aplicada. Se não aplicar, em pouco tempo ela vai vencer. Quando tem essas doses sobrando no frasco, aí é o que se chama da xepa. Entendendo? Isso era muito valioso no começo. Sim. Tá? Você tinha aquele cadastro para as pessoas se vacinarem, tinha aquela organização. Entretanto, tinha pessoas que não conseguiam se vacinar, aproveitavam a xepa. Está entendendo? E as pessoas iam esperar nos postos de saúde, exatamente, né? esperavam. Fechar o posto de saúde e hoje em dia está aí. Isso, era a xepa. Era a xepa. Ainda existe essa denominação. Para as vacinas para as crianças, aí de 6 meses e a infantil, cada frasco tem 10 doses de vacinas, que também tem diluição para poder ser aplicada. E se não for aplicada, ela também vence em horas. Olha só. E aí você também tinha a xepa. Então, enfim. Então, uma realidade cruel nós temos ainda possibilidade de vacinas vencidas nas farmácias públicas por conta da ausência das pessoas para se vacinarem. A 4ª dose está lá embaixo o indicador. É fundamental, porque depois da 2ª dose, que é o esquema vacinal sistemático, você tem que tomar as 2 doses de reforço para poder você recuperar a sua imunidade. Quem teve a doença não é a mesma coisa de se vacinar, as pessoas se confundem. Não é, são 2 coisas diferentes, são 2 janelas imunológicas diferentes. Esta Ômicron, ela está reconhecidamente com o escape vacinal. O que é isso? A vacina não atinge a cepa, mas evita a forma grave da doença. Você está entendendo? Ou seja, a pessoa se contamina com a Ômicron por conta do escape vacinal, mas felizmente por conta das vacinas, a Ômicron não evolui para formas graves. Então, é um benefício. E o que nós aguardamos com muita ansiedade, Bruno, é que nós tenhamos aqui à disposição da população brasileira a chamada vacina bivalente,
que, segundo as informações, está desde fevereiro em análise na Anvisa. Os Estados Unidos já estão vacinando com a bivalente. O que é a vacina bivalente? É aquela vacina que alcança a imunidade para cepa original, lá da China, a que começou a história, e alcança a Ômicron. Você está vendo a importância? Ontem eu vi uma reportagem no Jornal Nacional, se eu não me engano, de uma jovem que estava aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos e conseguiu se vacinar com a bivalente. A felicidade dela. Porque você imagina, a explicação é bem fácil, bivalente atinge a original, lá da China, lá de 2019, e atinge agora a Ômicron. Está já há alguns meses na Anvisa aguardando a liberação. Hoje, felizmente, eu vi uma reportagem de que a Anvisa vai fazer um mutirão para poder liberar essas vacinas. Espero que dê tempo ainda chegar até o final do ano aqui nas nossas redes. Mas é o que nós desejamos hoje, que esta vacina bivalente esteja à disposição da nossa população. Você falou agora dessa questão, né, da vacinação, dessas novas formas, né, desse novo modelo de vacinação. O senhor acredita que futuramente a vacina contra a Covid-19 ela pode ser como, por exemplo, a vacinação contra a gripe, por exemplo, que acabou entrando no... Assim, os epidemiologistas analisam com essa possibilidade, né? Ou seja, nós temos, este ano nós tivemos 2 picos. Nós tivemos no começo do semestre, no começo do ano, praticamente em março, e agora nós estamos tendo o segundo pico da Ômicron. Estamos tendo variantes. Como eu lhe falei, dentro da possibilidade de evolução dos vírus, das mutações, é, digamos assim, previsível. A tranquilidade nesse processo é que ainda continua na Ômicron. Seria mais complicado se nós tivéssemos uma nova letra do alfabeto grego denominando uma variante, porque certamente seria uma cepa mais poderosa. E relembrando, eu espero que essa estimativa, essa previsão da OMS aconteça realmente, quando em janeiro, na Ômicron visualizou-se o possível fim da pandemia, a estabilização. O coronavírus possivelmente tenha vindo para ficar, certo, como o H1N1, outros vírus respiratórios, sincício respiratório, o adenovírus, mas aí as vacinas estão para manter a nossa tranquilidade epidemiológica. Isso é também uma previsibilidade. Ele é um vírus respiratório. Importante a gente também passar essa informação. Ele é um vírus respiratório, que significa que ele entra pelas vias respiratórias, mas ele é um vírus que pode afetar o sistema, não só o outro sistema, tanto que se fala da Covid longa, essa história toda. Então, todos esses fatos ilustra e a gente procura alcançar a sua sensibilidade enquanto cidadão para o autocuidado. Que você procure estabilizar, atualizar o seu quadro vacinal e da sua família. Primeiro ponto importante, para que você fique com as vacinas em dia. 6 meses de idade começam as vacinas para a Covid. As nossas unidades estão abastecidas para estas vacinas. Precisamos alcançar essas metas. Depois, na sequência, vem o comportamento social, que aí chega na sua alternativa individualizada para o autocuidado. Então, esta é a nossa mensagem para que as pessoas passem a conviver, como todos os vírus que foram inseridos na nossa relação enquanto homem e meio ambiente, alcance as suas estabilizações. Também temos bactérias, enfim, é a nossa relação com o ecossistema que vai perdurar durante toda a existência da humanidade. Você falou, né, da faixa etária, né, desde 6 meses, né, agora, por último, o Ceará começou a vacinar de 6 meses até 3 anos incompletos, né, para crianças com comorbidades, né? Em breve vai abrir aí esse leque de opções, as pessoas vão poder vacinar. Por que é que tem esta particularidade? Simplesmente por conta da insuficiência em nível de abastecimento central da vacina. A nossa esperança é que a gente abranja todo mundo, todas as pessoas, mas por conta da insuficiência de remessa das vacinas, que a gente espera que isso seja resolvido, certamente as vacinas vão alcançar todas as camadas sociais. Por enquanto, essa estratégia em fracionar por quadros, digamos assim, de maior suscetibilidade, maior sensibilidade,
é simplesmente por questão de organização de estoque de vacina, mas é lógico que nós precisamos alcançar todas as faixas etárias em todas as camadas sociais. E que infelizmente encontrou também muita resistência, não é isso? Com relação por conta desse movimento negacionista, de não querer vacinar as crianças. E foi a última, na verdade, né, a ser contemplada com esse plano de vacinação, não é isso? A população precisa ficar tranquila com a segurança da vacina. Os riscos por qualquer infecção viral, eles são muito maiores do que os riscos que qualquer estatística pode estabelecer enquanto forma bioquímica de qualquer medicamento. Então, não precisa ficar temeroso com esse fato. As vacinas são garantidas como seguras. Todas as autoridades sanitárias do planeta afirmam a segurança da vacina e nós temos que alcançar urgentemente a atualização dos nossos quadros vacinais na nossa sociedade. Secretário, para encerrar aqui o nosso programa, fazer uma última pergunta aqui para o senhor. A gente está no final de gestão, não é isso? O final da gestão aí, Camilo Santana e Isolda Sela, agora com a governadora Isolda Sela. O que a gente pode avaliar de investimentos para a saúde que foram feitos nos últimos anos aqui para o Ceará? Eu fico muito feliz nessa fase da minha vida, porque eu assumi a Secretaria de Saúde do Estado em 5 de agosto de 2022. Né? Foi uma decisão assim, em que eu fui convocado e assumi, sabendo que nós teríamos um período, assim, dentre as periodicidades de gestão, mais delicado por conta de final de mandato. Mas a minha felicidade é estar fazendo parte deste comando, deste governo. Isso é um projeto do Ceará. Em várias políticas públicas, o Ceará é exemplo para todos os países do mundo. Educação pública, a saúde pública também, a gente tem muita felicidade pelo que nós estamos vivendo. O Estado do Ceará, nos últimos anos, fez um investimento estrutural histórico na nossa rede de saúde. Nós temos 4 grandes hospitais no interior do Estado. Nós temos 9 grandes hospitais aqui na capital. O nosso Hospital Valdemar de Alcântara foi escolhido o 2º melhor hospital público do país pela OPAS. E aqui vão os meus parabéns para as pessoas que trabalham no Valdemar de Alcântara. Quero agradecer de coração todos os esforços que vocês desempenham para que a nossa população possa ser assistida. Nós temos aí uma rede de atenção primária também bem estruturada. Nós temos uma perspectiva fabulosa para a continuidade das estratégias. Já sinaliza aí, por exemplo, o Hospital da UES, que será o maior hospital do estado, com 690 leitos, um hospital de dimensão assim, maravilhosa, é o que sinaliza-se aí de conquista social para a população. Os investimentos, a governadora Isolda dando sequência ao que o governador Camilo e anteriormente o senador e governador na oportunidade Cid Gomes realizou, tem desempenhado todos os esforços possíveis. Eu agradeço à equipe de governo do Estado do Ceará pelo apoio que nós estamos tendo na saúde para que nós possamos concluir este ano entregando à sociedade um sistema de saúde eficiente e à disposição da população. Ok. Secretário, para encerrar, né, eu só queria deixar a gente também está terminando o ano, só quer deixar alguma mensagem para as pessoas em casa de conscientização com relação à Covid, não somente com relação à Covid, mas com relação a outras doenças também. O que o senhor poderia deixar de mensagem para quem está assistindo a gente até agora? Aquela velha história que eu defendo sempre, eu faço sempre essa minha frase, eu gosto de citar. É muito mais inteligente a pessoa que evita o perigo do que aquela que sai do perigo. Uhum. Então, nós temos que pensar na saúde com saúde. É doloroso para nós acompanharmos, às vezes, as angústias das pessoas nos hospitais, nas filas, mas nós temos que procurar entender que o resultado para esse problema está na base da sociedade, no comportamento social, na educação. Então, eu passo aqui a mensagem que eu passo para as minhas queridas conterrâneas e conterrâneos cearenses, é para o autocuidado, se cuidem. Vamos procurar trabalhar uma linha harmônica nossa com a sociedade. Importante que você, cearense, tenha esta consciência, né? Vamos pensar na saúde com saúde, saúde como qualidade de vida. E eu tenho certeza que desta forma nós vamos conseguir alcançar as igualdades sociais, estabilização social, diminuindo todos os indicadores desagradáveis que a sociedade apresenta. Muito obrigado a todos.
Eu que agradeço, secretário, pela sua presença aqui no nosso programa. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do secretário da Saúde do Ceará, Carlos Hilton Albuquerque Soares. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.